magnífico reitor, catedráticos, autoridades presentes, professores, membros da nossa comunidade da Universidade de São Paulo. Nesta apresentação, eu vou procurar fazer uma descrição das atividades da Cátedra José Bonifácio, do projeto da Cátedra José Bonifácio, não me estendendo muito, para que os senhores tenham uma ideia do que é este projeto, para que na sequência possamos passar então à cerimônia em que há a apresentação das atividades realizadas pela catedrática que encerra o seu período à frente da cátedra acadêmica e hoje nossa querida amiga Nélida Pinhon, e o catedrático que inicia a sua atividade. A cátedra foi criada em 2013 por ato do então reitor da Universidade de São Paulo, professor João Grandino Rodas, e por uma ação efetiva do então pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo, hoje o magnífico reitor Marco Antônio Zago, que entenderam que seria conveniente a constituição de um centro ibero-americano na Universidade de São Paulo, e no âmbito deste centro ibero-americano se alocou a Cátedra José Bonifácio como um programa de apoio à pesquisa, vinculado, portanto, à pró-reitoria de pesquisa. Do ponto de vista estrutural e administrativo, a Cátedra e o Centro Ibero-Americano estão vinculados ao Instituto de Relações Internacionais, mas se trata de um núcleo de apoio à pesquisa de caráter multidisciplinar. O pioneiro na cátedra foi o ex-presidente do Chile, Ricardo Lagos, que ficou conosco então no ano de 2013, e nós somos muito gratos ao presidente Ricardo Lagos, porque foi o primeiro catedrático e com ele nós fomos construindo o projeto da cátedra enquanto ele ia se realizando. Esta é uma marca desse projeto, que é a efetiva colaboração de todos os catedráticos para o aprimoramento desse projeto, que se constitui hoje num programa de apoio à pesquisa muito importante da nossa universidade. O catedrático fica vinculado à cátedra por um ano. Neste período de um ano, ele desenvolve, ou ela desenvolve, uma série de atividades. Há atividades públicas que são abertas a toda a comunidade da universidade, como conferências, seminários, em que a presença do catedrático aqui, através justamente deste tipo de atividade, gera benefícios para todos os pesquisadores e estudantes da universidade. Ontem, por exemplo, o presidente Felipe Gonzalez fez uma aula magna, proferiu uma aula magna num evento promovido pelo Instituto de Relações Internacionais e pela Faculdade de Economia e Administração, para cerca de 400 de estudantes e pesquisadores que estavam lá e que foram ouvi-lo sobre o tema que ele escolheu para o projeto da cátedra nesse ano, que é a crise da governança na democracia representativa. E isto ocorre com todos os catedráticos, ou seja, uma parte das atividades tem essa feição pública para benefício geral. Há, no entanto, em paralelo, o trabalho que se desenvolve com um grupo de pesquisadores. Esta é a foto do grupo de pesquisadores que trabalhou com o presidente Ricardo Lagos em 2013. O processo funciona da seguinte maneira: uma vez eleito o tema pelo catedrático, há a divulgação de um edital por toda a universidade para os programas de pós-graduação, e alunos de mestrado e doutorado que estejam trabalhando em um tema que tem alguma afinidade, no caso de Felipe Gonzalez, então o tema da governança, da gestão pública, podem se inscrever e trabalharão ao longo do ano numa relação mais próxima com o catedrático, integrando um grupo de pesquisa que inclusive faz parte dos grupos de pesquisa do CNPq, ou seja, tem uma feição formal. Embora a cátedra tenha essa pretensão justamente de agregar ao conhecimento formal que, por instrução, se adquire na universidade,
né, a experiência dos catedráticos, nós de maneira nenhuma deixamos de contemplar as regras da estrutura formal da produção do conhecimento que se dá, por exemplo, com os grupos de pesquisa, né? Em 2014, esteve conosco, então, Henrique Iglesias, né, ex-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, secretário-geral ibero-americano, assim como Ricardo Lagos, uma liderança social e política notável, né, e que aqui, dando continuidade ao trabalho de Ricardo Lagos, pesquisou e orientou atividades e desenvolveu atividades mais relacionadas ao tema da economia política e no contexto da América Latina, né? Esta atuação de Iglesias, né, nesta foto ele está visitando o Instituto de Energia e Meio Ambiente, verificando os experimentos em matéria de energia eólica, por exemplo. É outra marca da universidade, né? O catedrático se integra à vida da universidade, ele frequenta os ambientes da universidade, ele percorre a universidade, né? A nossa querida Nérida fez isso, esteve em várias unidades dentro da USP e com isto funciona a catedrática ou o catedrático como um agente mobilizador dos pesquisadores que estão nas diferentes unidades, né? A atuação também do catedrático, né, nesse sentido de mobilizar, pode ser evidenciada, por exemplo, pela foto que nós temos acima, na presença de Henrique Iglesias, na inauguração dos cursos de pós-graduação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, né? Então, o fato de que, num curso de pós-graduação, que é dedicado justamente a estudos sobre a integração latino-americana, estivesse presente Henrique Iglesias, né, foi uma contribuição da cátedra para a iniciativa daquela unidade, que é uma das mais novas da Universidade de São Paulo, de uma maneira bastante efetiva. Outro tipo de relação também é aquela que se constrói com outros organismos internacionais por via do catedrático. No caso de Iglesias, foi muito importante a aproximação com a CAF, a antiga Corporação Andina de Fomento, atual Banco de Desenvolvimento da América Latina, presidida por Henrique Garcia. Henrique Garcia esteve conosco aqui e, desde a vinda, a USP passou a sediar o evento de lançamento no Brasil do Relatório de Economia e Desenvolvimento Anual da CAF, né? No ano passado, o relatório foi sobre economia e segurança pública, com a presença do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e na próxima terça-feira, agora, dia 15, nós teremos o lançamento do relatório, do último relatório da CAF sobre o tema a capacitação do Estado para a produção de políticas públicas mais efetivas. Então, esse tipo de relacionamento que agora se institucionalizou para muito além da cátedra, não tem mais relação com a cátedra, mas nasceu de iniciativa da cátedra, né? Esses são os eventos, né, com a presença de Iglesias, que vocês podem ver aqui, né, pesquisadores que trabalharam com ele. Finalmente, em 2015, Nérida Pinhon. Nérida Pinhon representa para nós, e eu fiz questão de registrar isso na apresentação do livro que se lança hoje, a consolidação da Cátedra José Bonifácio. Por quê? Porque nós escolhemos uma pessoa do Brasil. E havia o risco de que se avaliasse que, por ser a titular uma brasileira, a cátedra estaria, então, perdendo o seu caráter internacional. Além do mais, com Nérida, nós introduzimos o tema da cultura e da literatura, saindo da seara da economia política, que era o que havia marcado a cátedra. Portanto, o risco que havia era de que se considerasse que a cátedra já não cumpria mais o seu papel original. E isto não ocorreu. A dimensão internacional da cátedra foi impressionante. Vocês vão ver pelo livro que se lança hoje que esta abordagem da cátedra, né, da tema da cultura, exatamente a partir das matrizes do fabulário ibero-americano, né, do ponto de vista temático, né, preserva esta dimensão ibero-americana e internacional, e a quantidade de eventos, inclusive com a presença de Iglesias aqui de novo, na gestão já de Nérida, fez com que, pelo contrário, a presença de uma brasileira mostrou a vitalidade
vitalidade da cátedra, porque ela esteve tão viva quanto sempre, e isto nos enche de alegria e de muita satisfação, né? Há uma outra dimensão também importante, aqui é a cerimônia quando Nérida assumiu a cátedra, né? Eventos como registro de depoimentos, né? Com Nérida nós realizamos um tipo de atividade muito importante, que foram os diálogos com Nérida, aqui no Instituto de Estudos Avançados da USP, com o seu diretor Martin Grossman, né? E uma série de aulas, de eventos, inclusive uma participação muito importante de Nérida, aí com o nosso querido ministro, professor emérito do Instituto de Relações Internacionais, Celso Laffer, né? Uma série de iniciativas, inclusive de participação em eventos internacionais da universidade. Por exemplo, já no período da cátedra, Nérida foi convidada e fez a cerimônia de abertura do seminário da conferência sobre Cervantes, a Cervantina, que se realiza no mundo inteiro, que reúne pesquisadores de Miguel de Cervantes e do Dom Quixote do mundo inteiro. No ano passado ela foi realizada aqui na Universidade de São Paulo e coube a Nérida, né, participar. Não era um evento da cátedra, mas é exatamente um propósito da cátedra, que é a presença do catedrático ou da catedrática nos eventos internacionais da universidade. Isto já se deu com o presidente Felipe Gonzalez, que fez a fala de abertura anteontem, nesta mesma sala, da Conferência USP 2024, que reuniu reitores da Universidade Humboldt, da Universidade Sorbonne Paris-Cité, da Université de Lyon, da Universidade de Buenos Aires, né, da Universidade de Tsukuba, no Japão, e a cátedra, então, foi um instrumento para fortalecer, né, com a presença do catedrático, um evento internacional de relacionamento internacional muito importante da Universidade de São Paulo, né? Aqui a nossa Nérida, essa alegria. Quais são os produtos da cátedra? Como eu já mencionei a vocês, né, a cátedra tem por propósito estimular a atividade dos pesquisadores. Portanto, cada conferência, cada reunião, cada seminário, cada aula gera um efeito que é a qualificação da atividade de pesquisa com a agregação da experiência dessas grandes personalidades que estão dialogando com os nossos pesquisadores. Mas, através dos grupos de pesquisa, há um produto mais concreto, que é justamente o lançamento pelo catedrático, ao final do seu período de um ano, de uma coletânea de artigos, coordenada pela catedrática ou pelo catedrático, que reúne justamente a contribuição dos pesquisadores. Então, em cada um dos anos, ao encerrar o seu mandato, no dia que se encerra, o catedrático lança, né, um livro numa produção editorial magnífica que faz a editora da Universidade de São Paulo, e cada obra reúne artigos do próprio catedrático, de professores brasileiros e estrangeiros convidados pelo catedrático, e a segunda parte do livro reúne artigos dos pesquisadores daquele grupo de pesquisa. Não todos, em geral nós temos cerca de 40, 50 em cada grupo de pesquisa, né? Não todos, porque muitos estão finalizando as suas teses, as suas dissertações e, portanto, estão focados naquilo. Mas aqueles que têm interesse e disponibilidade podem participar, né? E a segunda metade do livro contém justamente artigos dos pesquisadores, muitos deles a primeira publicação do pesquisador. Então, neste período de 3 anos, nós tivemos cerca de 150 pesquisadores trabalhando diretamente nos grupos de pesquisa. Vamos para a casa dos 200 agora com a gestão do presidente Felipe Gonzalez, e já tivemos 30 artigos, cerca de 30 artigos de alunos da Universidade de São Paulo que participam dessa atividade de produção, né? E esta atividade é muito importante, né? Então temos aqui o livro, né, está na ordem inversa. Então o primeiro foi Ricardo Lagos, América Latina no Mundo, que foi lançada justamente no final da cátedra do período de Ricardo Lagos, quando assumiu Henrique Iglesias. Quando Henrique Iglesias encerrou o seu período e Nérida Pinhon assumiu, lançou o livro Os Desafios da América Latina no século XXI, portanto, numa espécie de continuidade do trabalho que havia feito Ricardo Lagos. E agora, na data de hoje, nós temos a extrema honra de
ver o lançamento da contribuição de Nérida Pinhon às matrizes do fabulário ibero-americano, né? E que tem justamente a contribuição de vários professores da Universidade de São Paulo, de estrangeiros que ela convidou, e também um bloco de artigos. Como vocês podem perceber, em cada obra há a menção ao coordenador e aos organizadores, né? Aqui são o professor Gerson Damiani, aqui da USP, e a professora Maria Inês Marreco, que é pesquisadora ligada à Universidade Federal de Minas Gerais. Com Ricardo Lagos, nós temos Fabiola Wust Zibete, pós-doutoranda aqui da USP, mas pesquisadora da Universidade Federal de Santa Maria, e Mireia Dávila, da Universidade do Chile. Com Iglesias, além de Gerson Damiani e Fabiola Zibete aqui pelo Brasil, Adolfo Garcê, da Universidade de La República de Montevideo. Como é que funciona? Cada catedrático pode indicar um professor que vai atuar como seu assessor na gestão do grupo de pesquisa junto com o professor brasileiro. Isso garante, porque nós sabemos que o catedrático ou a catedrática tem uma agenda muito intensa, né? E nós o queremos exatamente porque eles têm agenda intensa. Se eles tivessem muito tempo, talvez nós não quiséssemos, né? Exatamente o fato de que são pessoas com enorme presença na vida internacional é que interessa, porque aporta essa experiência, essa vivência aos nossos alunos. Então, nós adotamos esse modelo de poder haver a indicação de um professor que atua em assessoria ao catedrático na gestão do grupo de pesquisa, né? Então, Felipe Gonzalez irá indicar justamente um professor que vai trabalhar junto a ele né, e vai ser o intermediário entre ele e o grupo de pesquisa para que essa dinâmica flua bem, né? Felipe Gonzalez, né? Felipe Gonzalez chega, né, entre nós a partir, obviamente, do nosso desejo, mas a partir da orientação dos catedráticos que o antecederam. Nós queremos que na cátedra haja um sentido de continuidade. Então, quem constitui o conselho de orientação do Centro Ibero-Americano para a escolha do catedrático? Os catedráticos, né? Então, a sugestão de Nérida Pinhon, né, foi abraçada com muito entusiasmo e tenho bastante ciência, né, que Henrique Iglesias e Ricardo Lagos mantiveram contatos com o presidente Felipe Gonzalez justamente para falar sobre a cátedra, de tal maneira que o Conselho de Catedráticos constitui uma espécie de board, né, de orientação do próprio processo de seleção da cátedra, o que nos enche de satisfação, porque ter um conselho dessa qualidade não é para muitas instituições. E caberá justamente ao presidente Felipe Gonzalez nos ajudar a selecionar aquele que estará ou aquela que estará aqui daqui a um ano tomando posse na cátedra quando se encerrar o período de Felipe Gonzalez com o lançamento de seu livro e a nova catedrática tomar posse, né? Então, isto é algo que é importante mencionar, né? Tivemos já, então, a presença de Felipe Gonzalez entre nós, né? Foi recebido pelo reitor. As fotos em cima são exatamente da reunião que ele teve com o grupo de pesquisadores, né? Ontem, com os 42 pesquisadores que apresentaram, cada um deles, o tema de pesquisa. Ficamos 2 horas reunidos numa sala fechada, porque as reuniões com os grupos de pesquisadores têm uma dinâmica mais específica, né? E embaixo já uma foto da conferência que o novo catedrático proferiu ontem na Faculdade de Economia e Administração sobre o tema da sua tese, né? Os livros que são produzidos a partir dessa atividade, além de serem em si um produto, eles são utilizados numa disciplina de pós-graduação, mas também aberta a alunos de graduação que queiram acompanhar, que no segundo semestre do ano faz a leitura dos artigos e a discussão com os autores dos artigos já na estrutura de uma disciplina regular de cursos do Instituto de Relações Internacionais, mas que é aberta a disciplina a alunos da universidade toda. Então, neste ano, essa disciplina, que se chama Temas Contemporâneos da Ibero-América, trabalhará em cima da coletânea de Nérida Pinhon, e os autores dos artigos vão, então, proferir aulas dessa disciplina para que os alunos possam discutir com os próprios autores aquilo que foi produzido, né? Já indo para o final, aqui nós temos, então, a reunião de Felipe Gonzalez, essa foto é de ontem à tarde, com o seu grupo de pesquisa, né?
Nós tivemos também a presença muito honrosa do embaixador da Espanha e do cônsul da Espanha, que ficaram firmes lá durante 2 horas, né, acompanhando a discussão, e cada um desses jovens apresentou, então, as suas expectativas em relação à cátedra, e o nosso catedrático, com muita paciência, foi anotando, foi ouvindo, foi comentando, foi perguntando, e isto não tem preço. Isto, do ponto de vista da qualificação da produção científica desses jovens, é algo insuperável, né? Deixa eu ver o que nós temos aqui. Aqui, já os nossos 2 catedráticos, né? Nós nunca temos ex-catedráticos, não existe essa categoria. Nós temos antigos catedráticos. Uma vez catedrático, sempre catedrático, né? E temos sempre essa alegria de ver os catedráticos voltarem. Iglesias já não era catedrático no ano passado, mas desenvolveu uma série de atividades conosco aqui. E Nérida Pinhon já está organizando, com a embaixadora Beatriz Paredes, que está aqui nos dando a honra também, um evento sobre a cultura mexicana e a presença da cultura mexicana na formação do fabulário ibero-americano, não é? Isso já é tratado no livro, mas com um seminário. Portanto, os catedráticos se incorporam à vida da universidade em caráter contínuo, né? Não posso deixar de registrar a contribuição do Banco Santander, né? Este projeto não seria possível se não fosse o apoio do Santander através da sua seção Santander Universidades, né? É um exemplo de uma relação extremamente saudável entre a universidade e o setor privado, né? Nós apresentamos esse projeto ao Santander e o Santander tem contribuído financeiramente para o custeio desse projeto, que tem custos porque envolve as despesas com passagens aéreas, com deslocamentos, com a produção do livro, né? E, portanto, dificilmente nós conseguiríamos fazer isso com o orçamento regular da universidade, né? E, durante todo esse período, o Santander nos ajudou de uma maneira muito efetiva e jamais houve qualquer tipo de diálogo que envolvesse alguma influência ou alguma busca de orientação, né? Quando há a escolha do catedrático, né, o Santander é informado dessa escolha, né, por uma questão de deferência, evidentemente, mas não há nenhum tipo de participação da instituição no que seria o campo específico da atividade acadêmica de gestão de um projeto acadêmico, né? Eu desejo, inclusive, que essa experiência tão exitosa possa se reproduzir na universidade, porque é uma forma de custear atividades de fomento à pesquisa e atividade, né, em reforço justamente a toda a atividade de fomento feita por órgãos como a FAPESP, o CNPq, a CAPES, mas a contribuição do setor privado, assim como se dá nas universidades norte-americanas, em universidades da Europa, é algo que perfeitamente pode ser feito na Universidade de São Paulo de uma maneira saudável, de uma maneira respeitosa. Ao longo desse tempo, nós temos tido a colaboração de uma grande quantidade de companheiros do Santander, né, a começar dos seus presidentes, temos aqui hoje o presidente e o presidente do Conselho Administrativo, mas eu não posso deixar de mencionar uma pessoa, porque está justamente deixando o Santander Universidades agora, que é o Jamil Hanush, né? O Jamil foi, durante todos esses anos, um companheiro muito importante neste projeto, agora será substituído pelo Ronaldo, e da primeira conversa, quando nós fomos apresentar esse projeto para o Jamil olhou assim com um ar meio incrédulo, né? Porque isso aqui não tem paralelo na Universidade Brasileira, né? Mas a disponibilidade para apoiar foi muito importante e nós somos muito gratos e reconhecemos, Jamil, a sua contribuição nessa matéria, né? Quero, finalmente, fazer a menção a José Bonifácio, né? Por que José Bonifácio? Por 2 razões. Primeiro, José Bonifácio é uma figura dos 2 continentes. Ele, que é o patriarca da independência do Brasil, viveu parte do seu tempo na Península Ibérica, foi professor na Universidade de Coimbra, natural de Santos, foi para a Europa, viveu grande parte da sua vida na Europa, era que poderíamos qualificar como um geólogo, mineralogista, né? Ou até engenheiro de minas, porque tinha várias habilidades, trabalhou na Escandinávia, trabalhou na França, mas fixou
e, no Estado português do começo do século XIX, desenvolveu várias atividades institucionais importantes e foi professor da Universidade de Coimbra. Quando da invasão francesa, inclusive, das tropas de Napoleão, atuou nos batalhões de professores e alunos da Universidade de Coimbra que fizeram o enfrentamento quase que numa ação guerrilheira contra as tropas regulares francesas, obviamente muito mais equipadas. Portanto, essa condição de uma figura dos dois mundos para nós é muito importante. Mas há uma outra dualidade em José Bonifácio que é muito importante, que é ser um homem da ciência, da universidade e, ao mesmo tempo, um homem da vida pública, da política, da liderança social. Ele que conduziu a independência do Brasil e que, pela sua genialidade, conduziu-a de forma a preservar a integridade da colônia portuguesa num único Estado independente, o que faz com que o Brasil hoje tenha essa dimensão territorial continental, e isto é, de certa maneira, se nós podemos identificar em uma pessoa, esta obra certamente é em José Bonifácio. É admirável que a independência do Brasil tenha sido conduzida não por um chefe militar, mas por um professor universitário. Por isso é que, quando comentava até outro dia com o presidente Felipe González, em Washington, se dedica várias praças aos libertadores da América, está lá São Martins, O'Higgins, Bolívar, não há praça para o Brasil, porque o Brasil não foi libertado pela ação de um militar, foi por um professor universitário, que para nós da universidade é uma imagem que muito interessante, muito importante. Os catedráticos refletem esta amplitude de José Bonifácio. São personalidades da Ibero-América e são pessoas que na cátedra fazem a relação, como José Bonifácio fez, entre o mundo da ciência, o mundo da universidade e o mundo da política. Esta abrangência é que faz com que a cátedra tenha justamente essa dimensão muito especial. Portanto, desculpando-me até pela extensão nessa apresentação, quero terminar a apresentação como nós sempre fazemos, aqui dizendo assim: muito obrigado, Nélida Pinhon, bem-vindo, Felipe González, para a Cátedra José Bonifácio. Muito obrigado a todos.